9 de janeiro de 2009, Brasil. Naquele dia, chegava à Folha de São Paulo a manchete que mudaria para sempre o cenário da medicina no país. Um dos médicos mais poderosos e mais famosos do Brasil seria desmascarado. Roger Abdelmanci deixou de ser sinônimo de Deus de vida e passou a ser o diabo em carne, osso e alma. Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não der, tá tudo certo. Você venha comigo até o final desta história escabrosa, horrorosa. Eu demorei para fazer, porque, olha, vou te falar, esse é um dos casos que eu acho mais horrorosos do mundo, que é o do Roger Abdelmanci. Eu sempre chamei Abdelmanci. Eu cheguei a entrevistar uma vítima dele, um momento da minha existência, e eu percebi o quanto aquele homem conseguia fazer as pessoas crerem que ele era Deus. Ele gostava de ser Deus. Uma pessoa que gostava de falar: se Deus não te deu filho, eu darei. Uma pessoa que ele é um João de Deus. É como eles usam Deus, né? João de Deus, e ele fala que se Deus não te deu filho, eu darei. Ele se põe acima. Pessoas muito religiosas, muito cheias de coisas, e eles utilizam-se da fé do que você precisa como salvador, que ele não é. E isso faz com que as pessoas se tornem ele se torna a ratoeira perfeita para quem busca esperança, busca uma felicidade específica. E eles eram essa felicidade, tanto o João de Deus quanto o Roger Abdelmanci. Não é à toa que eles fizeram tantas e tantas e tantas vítimas durante tanto tempo e com tanto poder ao redor deles. Inebriam, né? Esses psicopatas, não estou dizendo que ele seja, porque ele não foi laudado, mas psicopatas, no geral, eles se inebriam, eles se atraem, eles fazem, eles são eles querem ser a luz, eles não querem ser a mosca. Eles querem ser o centro, eles não querem ver e ouvir. Eles querem falar. E às vezes, exatamente por essa arrogância, é que acabam sendo pegos, né? Então, o Roger Abdelmanci demorou muito tempo, e numa crueldade terrível, que vai além do abuso que ele fazia, que já é terrível. Ele conseguiu marcar essas mulheres para sempre, muitas delas com filhos, inclusive, que não são os que elas esperavam. Não são, talvez, nem delas. É uma coisa que vai aumentando. E você olha e fala assim: esse homem conseguiu marcar de fato o tempo e principalmente o mundo. Roger Abdelmanci é um médico formado pela Unicamp. Ele nasceu no dia... bati no microfone. Ele nasceu no dia 3 de outubro de 1943, libriano como eu. Nós, librianos, já caçamos a carteirinha dele de libriano. Ele não pode mais falar que ele é libriano, que seja o que ele quiser. Libriano não será. Ele nasceu em São João da Boa Vista, aqui em São Paulo, uma cidade do interior de São Paulo. Lá ele... Lá ele cresceu e lá ele já exerceu, né? Tudo foi exercendo. Ele já exercia seu grande poder como médico, grande poder como homem mau. Ele cresce, ele se torna urologista ali pela região do interior de São Paulo, onde inclusive uma das vítimas que aparece num excelente documentário, que se chama Do Milagre ao Crime, Roger Abdelmanci, Do Milagre ao Crime, que está na Max. Uma produção brasileira muito bem realizada, muito boa mesmo, com entrevistas excelentes, excelente narrativa, muito boa edição, depoimentos impactantes, informação correta, muito bom mesmo, vale muito a pena assistir. E ele ali aparece nesse documentário, talvez a primeira vítima de um tempo que teve coragem de contar que era a vítima dele. Uma mulher que remonta da década de 60 para 70, que vai aparecer mostrando que ele, como urologista, já abusava da paciente. Ele nem traria como chamariz e como isca a possibilidade de se tornar uma mãe, de engravidar. Ele simplesmente agia pelo bel prazer cruel que ele tinha. Então essa mulher, ela conta nos seus mínimos detalhes
como era o modus operandi de ele ser e como ele ali já estava construindo todo o passo a passo do que ele viria a exercer futuramente. Então ela era uma moça mais simples à época e ela precisou se internar por uma pedra de rim, se eu não me engano, ela ficou alguns dias e todo dia ele abusava dela e falava, se você contar para alguém, ninguém vai acreditar em você. E ele já falava isso. E ele vai repetir isso muitas vezes, já mais para frente. Então, só esse primeiro depoimento dela mostra o quanto ele foi se construindo e se exercitando pelo mal e pelo prazer. Ele foi fazer medicina apenas para ter poder. Esse homem não tem nada feito na vida dele se não era para ele poder. Porque quando ele sai lá, quando ele acha que está pequeno o interior de São Paulo, estavam começando a ter na década de 1980 a fertilização in vitro, né? Que eram os bebês de proveta, como eram chamados. Eu lembro das primeiras capas de jornal, de revista e tudo mais. A primeira bebê de proveta nasceu em 1978, chamada Louise Brown, nos Estados Unidos. A primeira brasileira nasceu em 1984. Então você estava começando a mudar a possibilidade de mulheres serem mães que não conseguiam ter, ou por uma infertilidade um pouco, não, fertilidade não daria, mas ou o marido não tem a fertilidade necessária para fazer, ou a mulher tem algum problema com o óvulo, então o que ele fazia? Ele tirava o óvulo da mulher, o esperma do homem, fecundava e colocava o ovo, né, que se chama, pelo menos eu aprendi assim, e colocava o embrião dentro da mulher para ela poder fazer uma gestação. Por isso tem muita gente que tem 3, 4 filhos, porque você colocava mais embriões, porque geralmente alguns não conseguiriam sobreviver e algum ficaria, e aí, mas é isso. Não vou aqui ficar falando de genética, que eu nem tenho qualidade técnica para isso. E ele se absorve, o Roger Abdelmansih, da técnica. Ele é bom, ninguém falou que ele não é. Até para ele ter poder, ele tem que ser o melhor no que aquilo que ele quis fazer. Só que quando ele chega em São Paulo, ali no final da década de 80, 1980, ao invés de ele procurar, sei lá, um consultório, falar com um amigo médico, não, ele busca relações públicas, porque o que ele queria? Ser conhecido. Ele percebeu que ele, sendo conhecido, ele traria mais clientes, mais dinheiro, muito mais vítimas. É uma escala, é 1 mais 1 mais 2, e ele põe o dinheiro na frente, hein, antes da vítima. E aí ele vai aos programas de entrevistas e tudo mais, ele tem uma verborragia, um poder de falar que ele vai permitir que todo casal tenha filho, que se Deus não quis, ele será. Ele se diz muito católico, ele se diz católico praticante, ele fala de Deus o tempo inteiro. Tem uma pessoa que fala isso no documentário, que é assim, perfeito, que é todo mundo muito mal, se fala muito de Deus, porque vira uma vitrine, né? Imagina que esse homem é o diabo, mas o diabo vai querer fazer você acreditar que ele é Deus, é óbvio isso. Então ele vai em vários programas, ele fala com muita gente, ele começa a sair em muita coluna social da época que era importante, ele fica amigo de pessoas poderosas, ele fica amigo de pessoas famosas, ele vai muito ao sofá da Hebe, que não tem culpa nenhuma, mas ele vai muito ao sofá da Hebe. As pessoas começaram, por quê? Acabava validando para o outro. Então, assim, se ele fez uma matéria para a Folha, que a Veja faz, o Estadão vai, o Globo, a Hebe chama para dar entrevista no jornal, é normal, a gente faz isso, né? Um valida para o outro. E, de novo, ele ia para dar entrevistas falando de fertilização in vitro, ele não ia para entrevistas para falar que ele abusava de mulheres. Então, dentro do que ele fazia, ele era realmente muito bom. Ele chegou a ser chamado de Senhor Vida, porque ele chegou a fazer mais de 8.000 crianças. Então, quando ele faz 5.000 crianças, tem uma super festa, não sei das quantas. E ele foi capa da Veja como Dr. Vida. E por quê? Ele começa a fazer, inclusive, a inseminação em altas celebridades, como Pelé. Pelé não tem culpa nenhuma, ele só foi buscar poder ter filhos com a mulher dele de então. Ele não corroborou com o violentador. Ele apenas foi atrás do melhor médico que existia e que era o Roger Abdelmansih para esse tipo de tratamento. Só que ele sendo Pelé, ele chama a atenção e ele vai para a capa da Veja. O Pelé, a mulher do Pelé e ele, o Roger Abdelmansih. É o ponto, o ápice e tal. Ele faz clínicas em locais bacanas de São Paulo, até que ele culmina na Avenida Brasil com a Argentina, um endereço
super estrelado, que mostrava o tamanho que ele era. Ou melhor, que ele queria ser, que ele poderia ser, mas que o horror que ele trazia internamente ia o destruir. Quando enquanto o Roger vai nessa escalada do sucesso, ele vai na escalada do terror e do demônio que era escondido. Ele tinha inclusive uma esposa que era, eu não sei se ela era ciumenta, preocupada, angustiada, mas ela era uma mulher que ficava o tempo inteiro, inclusive com câmeras, assistindo a tudo dentro da clínica, e qualquer desvio, ela ligava para as funcionárias e perguntava o que está acontecendo. Eu tenho uma sensação que essa mulher morreu de tristeza, de saber o monstro com quem ela foi casada. E ela não conseguiu, não pôde, não fez, de fato, nada para impedi-lo. O que acontece? Dentro desse universo que ele vai vindo, ele vai já fazendo o terror com as suas vítimas. Ele tinha uma forma de ser que era o seguinte: você chegava no consultório dele, aí seja qual fase que for, se for no primeiro, no segundo, na Avenida Brasil, que vamos supor, a primeira consulta, ela era marcada no dia, todo mundo de primeira consulta era marcado no dia, mesmo dia que ele dava o teste de gravidez para as mulheres que tinham acabado de fazer a fertilização. Olha que técnica maravilhosa de convencimento. Eu estou vindo te conhecer para ver se eu vou fazer o procedimento com você. Ao mesmo tempo que eu só vejo vitória. E a clínica inteira cheia de fotos de bebês que ele trouxe ao mundo, que ele trouxe ao mundo, porque ele dizia que ele que fez tudo. E se bobear, podem muitos ali ser. E então você já era impactado. Ele sabia se organizar marqueteiramente. Ele precisava de um RP para colocá-lo na imprensa, mas não para dizer como ser. Porque ele sabia ser, e ele já estava com toda essa equação da publicidade, do marketing muito bem feito. Se esse cara não fosse um perverso, ele seria o maior do mundo. Porque ele era bom, inclusive. Inclusive, até para ter número de clientes, porque qualquer um que chegava lá virava paciente dele. Então, nesse dia que você marcava sua primeira consulta, era o mesmo dia que as mulheres recebiam, as que já estavam lá, recebiam o exame de gravidez positiva. Pô, como diz a doutora Rosângela, mel no azul. Vim aqui procurar um milagre e encontrei o Deus que faz o milagre. A pessoa subia, geralmente a esposa com o marido, subiam os dois para o consultório e lá ele falava, ele garantia que se Deus não te deu, eu te darei. Ele tinha um poder muito forte de persuasão e ele já de cara mandava fazer exames e de cara já resolvia que você tinha que fazer fertilização in vitro. Tem uma moça muito encantadora, todas as mulheres nesse documentário são pessoas com quem eu gostaria de conversar com elas. Fica aqui até o convite, se elas quiserem dar uma nova entrevista. Tem uma que é do Rio de Janeiro, que ela tinha um problema, não sei se é de trompa, o que era, possivelmente retornável com uma operação. Quando ela chega lá, ele já diz de cara, não é operação, é tal coisa, vai ter que fazer isso, ele já dá o tratamento. Por quê? Sua operação não faria, inclusive, a sua presa voltar. Que era o que ele queria. A presa precisava voltar para ele poder deixar sedada para ele fazer o que ele quisesse, dentro das serviços que assim ele desejasse. Então, de cara, ele já botava que a pessoa precisava fazer pagar de cara 3 inseminações. Que ele falou, olha, a possibilidade da primeira não dar certo é muito grande. Ué, mas e se der certo a primeira? Ah, não, isso a gente vê depois. Mas só que você já tinha que pagar, de cara, todo o tratamento caríssimo, que na época custavam $30 mil, uma coisa assim. Muito caro. E as pessoas, botavam todas as suas finanças em prol de ser pai e mãe. Eu não tenho desejo de ser pai, não tenho minha paternidade, resolvi com a minha sobrinha Rafaela e com a minha eterna Odete. Mas quem quer ser, eu acho que dá o mundo para ser. Porque deve ser maravilhoso ser pai e ser mãe quando a gente quer ser e não quando a gente precisa ser para aparecer no Instagram. E essas pessoas queriam ser. E essa moça, ela conta isso, que talvez não sabemos, porque não existe realidade paralela. Mas se ela tivesse feito a operação, talvez ela tivesse engravidado sem ter que ter passado pelo terror. Mas ela, infelizmente, esse era o caminho que ela teria que conhecer. Então ele pegava, a mulher chegava, ela já chegava, já era impactada com todos os testes positivos das outras pacientes, subia para o consultório junto com o marido, falava que tinham que fazer 3, eles já pagavam e já começavam o tratamento. Tinham que fazer uns exames e tudo mais. Até que tem a coleta de ovo. E o crime que ele vai começar a cometer, eu já vou trazer para cá, porque é uma coisa que ficou muito sendo falada, já até para organizar. Ele foi condenado pelo crime de estupro, né?
mas ele não foi nem investigado pelo crime genético, porque não tem legislação isso aquilo. Por que o que acontece? Muitas mulheres, inclusive como a Vanna Lopes, que é uma pessoa importantíssima que eu vou falar daqui a pouco, ele falava que ela tinha uma produção de óvulos muito grande. E ele coletava esses óvulos, assim como ele coletava os espermas dos maridos, assim como, por que não, ele coletava o seu próprio. Tem uma certa verdade no ar de que ele seria pai de muitos dos filhos. Não é uma mentira também. O problema é que não tem essa comprovação legalmente falando. Existe um processo de tentativa de reconhecimento de paternidade que está em segredo de justiça. O que outras mães, eu inclusive quando eu entrevistei uma dessas vítimas, eu perguntei para ela se ela tinha receio de que os filhos fossem do Roger Abdelmansih. Ela falou que ela não quer pensar nisso, que não vai fazer exame. Então ela e o marido não querem saber. Tem dentro desse documentário da Max, eu ia falar Netflix, da Max, que era HBO, agora é Max. Nesse documentário também tem uma mulher que revela que o marido questiona se ele é o pai, sendo que ele que queria ser pai, ele que levou ela para o Roger Abdelmansih, ele que fez a mulher ficar grávida, ele que fez a mulher ter 2 filhos que foram gêmeos. Quando nascem, ele desconfia que aqueles filhos não são dele. Ele faz exame de DNA e comprova que os filhos não são dele, são dela. E aquilo é um choque para ela. Então, quem é o pai do meu filho? Ela não sabe, não consegue descobrir, porque além de tudo, todo o material que foi coletado, tudo que foi feito, segundo os herdeiros desse imbróglio médico do Roger Abdelmansih, tudo foi destruído, tanto os prontuários quanto os materiais genéticos. Mas foram mesmo? Não foram? Ou foram usados? Porque, vamos supor, chegava um casal ali, que a mulher não tem uma produção muito boa de óvulos, será que ele pegava um óvulo da Vanna Lopes e pegava um esperma próprio? Porque a perversão não tem limites. Não existe limites. Ou então ele sabe que a mulher, ela não precisa... na verdade, o marido tem problema com esperma, então ele, de repente, faz no procedimento natural a procriação. A gente não tem essa batida de martelo, porque você não tem como fazer essa investigação, por uma série de problemas legais. E só tem um caso de uma mulher pedindo, pelo que eu levantei, um caso de uma mulher pedindo o exame de paternidade com o Roger Abdelmansih, que está sob segredo de justiça. Então, não tem isso que é muito falado, que ele é pai de muitos, pode ser, mas pode ser. Mas existe um questionamento. Inclusive, as próprias mulheres do Vítimas Unidas, que foi um grupo criado por conta de serem vítimas do Roger Abdelmansih, elas pedem muito isso, que elas gostariam de saber como descobrir seus filhos. De repente, tem mulheres que são mães genéticas de outras crianças. É uma coisa assim, o quanto esse homem foi além da desumanidade, o quanto ele devia rir e gargalhar por se olhar no espelho e se olhar e se ver. Porque além de tudo, ele falava depois que ele era um gostosão, né? Que todo mundo queria transar com ele. Desculpa, meu senhor, você olha no espelho 10 vezes, né? 10, 12 vezes. Tem essa moça do Rio de Janeiro que fala, pelo amor de Deus, você acha que eu vou querer transar com um homem que tem idade para ser meu avô? O senhor se coloque também no seu lugar. Né? O senhor pode ser bom médico, agora bonito, passou bem longe dessa história. Bom, passemos dessa fase que eu fico nervoso com esse homem. Então, o que acontece? Mas que cai o caderno o tempo inteiro, agora o caderno fica lá embaixo. Ele, então, chegava na hora, a mulher tinha que fazer a coleta dos óvulos. Nessa coleta, ele coletava, tal, não sei o que lá, e o marido coletava o sêmen. Aí você tem o trabalho que ele chamava da sala das artes, sala da arte, como se ele fosse um pintor, como diz a Vanna Lopes. Como se ele fosse, um grande homem, e ele ia pintar, ele ia fazer a grande obra de arte dele, que era um filho para outra. Aí ele fazia lá o embrião, e na hora de colocar o embrião, ela tinha que tomar um remédio. Eu acho que já na coleta de óvulos também ele fazia isso. Ele dava um remédio para ela não se mexer, isso, aquilo. Era um remédio que ela tomava, dormia, e muitas não acordavam. E tem uma que fala que é uma angústia, que se ela pudesse, ela gostaria de não ter acordado, para ela não saber o que aconteceu com ela. Então,
Só que depois, o que acontece? Depois você vai tomando remédio mais vezes, aquela dose vai se tornando mais... O seu corpo vai dominando mais. E eu me pergunto até se ele não fazia doses menores para ter o prazer de ver elas acordarem. Prazer, gente, ele não tem comparação. Não dá para falar, isso é demais, não tem. Não sei se ele dava remédio a menos para algumas, para ela, porque qual é a graça também, né, de você estar... Talvez o fascínio dele depois fosse a mulher perceber o que ele era. Não sei, e ele conseguia dominar todo mundo, ele conseguiu dominar durante tantas décadas, por que ele não ia dominar para sempre? Então muitas mulheres acordavam, e ele em situação em cima delas, ou com o bodego para fora, uma série de situações desagradáveis, horrorosas, um estupro. Algumas ele chegava a pegar durante a consulta e agarrava, e essas mulheres saíam correndo. Pergunta que eu faço já de agora. Tem inclusive uma funcionária que fala, uma funcionária importante até para esse caso, que fala no documentário, que eles sabiam que ele tinha casos, mas não sabiam o que ele fazia de violência. Mas não tinha enfermeira? Com essa mulher que eu entrevistei, eu perguntei para ela acorda e ela volta. Aí eu perguntei, óbvio, perguntar por que você voltava. Ela falou, porque ele ia dar o filho que eu queria e já tinha gastado 30, 40 mil dólares, eu não podia falar para o meu marido, muitas mulheres têm muita vergonha de contar para o marido. E ela volta, e tanto que essa mulher, quando ela volta, ela me fala que ela leva a mãe, e a mãe fica junto com ela o tempo inteiro, aí ele para, porque ele não tinha mais como ficar. Mas, gente, não tinha uma enfermeira o tempo inteiro do lado? Sabe? Não... Fico um pouco horrorizado como as pessoas elas não interferem no crime que está acontecendo desde que não seja com ela. Bom, tá? Então, ele pegava e cada vez que a mulher voltava, ele dava o remédio, a mulher acordava com ele em cima dele, ou não acordava, quando não acordava, muitas não sabem o que aconteceu, e a vida seguia. Muitas não conseguiam ter os filhos, daí mais 3 inseminações. Então ele mantinha o dinheiro, o poder, porque o poder lhe trazia dinheiro, e o prazer de ser mau. Mas eu vou te falar, na escala, o mais importante para ele é poder e dinheiro, tá? O sexo vem junto, porque naturalmente para ele ter um e outro, ele vai ter o sexo do jeito que ele quer. E aí a banda foi tocando, ele foi seguindo a vida dele, cada vez mais famoso, lança um livro chamado Guia de Fertilidade, ele é bombadíssimo, e faz, e no dia, em 2007, quando chega um e-mail, em dezembro de 2007, é 2007, né? Eu queria falar a data certa aqui. Gente, ele chegou a ter 100 funcionários na Avenida Brasil, você acredita? Em 2007, quando ele está fazendo uma super festa, que chegou a 5 mil bebês, blá, 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 ele tinha uma coisa horrorosa, gente. Antes disso, quando o marido questionava durante as consultas o valor do procedimento, e de que ele não tinha dinheiro às vezes, gente. Vai fazer o quê? Não tem dinheiro que eu posso fazer. Sabe o que ele fazia para acabar com o marido, acabar com toda a hombridade daquele homem? Ele falou assim, que tipo de marido é você que não consegue dar um filho para sua mulher? Acabava, né? Você percebe a dominação mental, emocional, da fé. Da fé. Ele, assim como o João de Deus era a fé para se curar, ele era a fé para ter um filho, para chamar de seu. E os maridos se dobravam em 500 mil junto com as mulheres para pagar tudo. Mas em 2007, enquanto ele estava lá feliz da vida, com a sua festa, chega uma pessoa na festa e fala, vem aqui. Chegou um e-mail, tem um homem que se deu o pseudônimo de Raul Santos, que é o marido de uma das mulheres abusadas que acredita na mulher. Porque o que acontece? Muitas das mulheres abusadas, elas não conseguiam contar para ninguém. Gente, ser abusado não é fácil, não é tranquilo. Não é, senta aqui, toma um vinho e me conta, que loucura. Não é isso, é remexer com fantasmas e demônios que internalizaram em você. E principalmente entre mulheres e maridos, ainda mais na década de 90, começo dos anos 2000, que as pessoas ainda tinham outras formas de ser, era muito difícil, porque iam sempre falar, mas que roupa que você foi pro Roger? Ah, você não provocou ele? Ah, você deve ter provocado. Então a mulher era sempre, principalmente a mulher, ela tinha medo dessa reversão, ela tinha medo de novo ninguém acreditar nela. Ah, mas você não estava dopada? Ah, você acha que esse cara ia fazer isso com você? Imagina, ele tem tanto dinheiro, para que ele ia fazer isso, se colocar em risco? Então muitas não tinham coragem, mas uma conta pro marido, o marido acredita. O marido manda um e-mail para ele,
e ele vai no pseudônimo de Raul Santos, e ele é maravilhoso, que ele chama ele de velho canalha, e ele fala, vou acabar com a sua vida, e ele manda esse e-mail para várias pessoas. Esse e-mail começa a ter um pequeno zoom. Por quê? Pessoas que receberam, importantes inclusive, falam, opa, o que está acontecendo? Pessoas que de repente, pô, mas eu já tinha ouvido falar de uma coisa dessas. Mulheres que se tomam a coragem de falar, então eu não estou louca, então ele faz com mais. Então começa a ter um pequeno exército sendo formado ao redor. Dentre essas pessoas, por conta, acredito, desse e-mail, tem uma mulher que conhece uma apresentadora de TV, não sei qual televisão que tem uma jornalista que, se hoje o Roger Abdelmaci está preso, vou falar o nome dela, é graças a essa mulher, que chama Ivana Previde. Parabéns para você, Ivana. Parabéns mesmo, porque é tão bom quando uma jornalista ou um jornalista se utiliza do seu trabalho de fato para prender bandido, né? E não para dar... Ela não foi... Ela é a pedra fundamental. Tem uma outra jornalista importantíssima da Folha de São Paulo, que é ela que vai expor para o mundo. Mas ela é a pedra fundamental por quê? Uma apresentadora de televisão chega para ela, uma editora, chega e fala, olha, temos uma denúncia do Roger Abdelmaci, e ela é uma jornalista investigativa, e ela começa a buscar depoimentos, e ela faz vários depoimentos, faz uns 9 depoimentos, consegue pegar mulheres, só que nenhuma delas mostrava o rosto e dava o nome. E aquilo tinha um problema, ela vai até um promotor, que é o promotor que entra no caso, ela vai até o promotor, que ela já tinha entrevistado, se eu não me engano, e ela leva esse caso para esse promotor, que é ele que prende o Roger. Ele que consegue, esse cara é incrível. E ele acredita. Só que tem um problema. O depoimento anônimo, você não faz processo. Precisava de uma pessoa que desse o nome, e mais ainda, que fosse recente, porque até então estupro não era crime hediondo, então você prescrevia. Tinha que ter sido acontecido aquilo há 6 meses no máximo. Nisso tudo, tem uma mulher, uma funcionária, essa que aparece no documentário, que ela foi agarrada pelo Roger Abdelmaci. E ela vai embora, ela fala, ela sai do trabalho, ela está muito brava, e ela topa encabeçar esse processo. Só que tem um ponto, e ela fala sobre isso. Ela se descobriu com lúpus na época, e ela estava com um problema que não conseguia emprego, e ela manda um e-mail para o Roger Abdelmaci falando que se ele não pagasse X para ela, ela ia contar para todo mundo que ele era um abusador. Bom, prato na mão, né? Isso é extorsão. Quando vai se falar sobre isso, ele fala, tá aqui, isso é extorsão. Ela, na verdade, está me extorquindo, é mentira dela, porque ele jura... O Roger, sabe o que eu acho que ele até acredita? Que tudo que ele fez foi porque a mulher quis? Eu acredito que ele acredita, porque ele é tão vaidoso e tão narcisista que é impossível uma mulher não querer transar com ele. Né? Mas, Roger, não, você não é. Não é. Você pode ter tido, o motivo que for. Porque você tinha dinheiro, porque você tinha poder, ou até a pessoa gostava mesmo de você. Agora, não, amor, não, você não é George Clooney. Bem longe disso, mas bem longe disso. Então, ele já estava com esse problema em 2007, desse e-mail, daí chega ali em 2008, com essa possibilidade, a coisa vai andando e nada vai acontecendo, começa a se ter, então, uma investigação em sigilo. Quando você descobre que tem essa funcionária que cai por terra, a emissora não autorizava exibir as entrevistas, uma vez que seria um risco para a emissora colocar pessoas anônimas, falando de uma pessoa muito poderosa, não topou, e a jornalista, que é a pedra fundamental, ela acaba não tendo, que bom que esse documentário deu essa notoriedade que ela merece muito, o devido lugar, que é perfeito. Ela é a pessoa que acredita nas vítimas, e ela fala uma coisa muito interessante, ela fala que ela fica buscando lacunas, né? Quando a pessoa está contando uma coisa para ela que não tinha. E ela diz uma outra parte muito, muito fundamental. Ela fala, se você tirar, ela é a delegada que vai entrar, se você tirar todos os nomes, os depoimentos são iguais, ou seja, mostram o modus operandi, o modo de ser, a forma de que ele era repetidor, que ele era um serial estuprador em série. Serial estuprador em série é bom, né?
tempo vai passando, o ano vai acabando, o promotor resolve então tirar o sigilo de fonte, tirar o sigilo do processo. E aquilo vai explodir, porque quando você tira um processo e perde o sigilo, todo mundo tem acesso. A Folha de São Paulo, uma jornalista, consegue o acesso a isso, se aprofunda, consegue mais depoimentos de mais mulheres e resolve, inclusive, ir até o Roger, tem que fazer isso, para pedir a versão dele, para pedir as aspas dele. Ele a recebe na clínica com o advogado, fala que, na verdade, isso não existe, que é um bando de mulher frustrada porque não conseguiu ter filho e que ele não tem culpa, e que, veja bem, é isso, aquilo, mas a Folha compra a força e põe no dia 9 de janeiro de 2009, pegar o dia exato, mas se eu não me engano é esse o dia. É quando o mundo de Roger Abdelmansih cai naquela mansão ali. No dia 9 de janeiro de 2009, a Manchete ainda chama ele de supostas vítimas. Porque ele era investigado, ele não era nem réu, né? Não tinha sido nem denunciado nada. A Folha fez corretíssima. Ele consegue... como é que é? É maravilhoso. Ele parece o Eugênio Chipkevich mesmo, né? Porque quando o Eugênio Chipkevich, quando eu vou fazer o caso dele, os pais de filhos que relatavam que tinham sentido a sensação de um abuso, que eles iam questionar o médico, né, aquele idiota, ele pergunta assim, ele fala, não, sabe o que é? O seu filho é homossexual e ele está vendo em mim um desejo. Ah, meu Eugênio Chipkevich, ninguém tem desejo por você. Amor da minha vida, ninguém. Então ele invertia, ele se colocava, na verdade, como um centro do desejo. E o Roger Abdelmansih também falava isso aqui, que na verdade ele era meio maternal, ele é uma pessoa que toca nos outros, e é isso, a mulher que viu nele uma coisa meio um homem que ela não tem casa, um pai que ela nunca quis ter, eu sou o Roger, eu sou uma pessoa que pega, para de pegar, não faz isso, não, para de pegar, tá? Vai pegar nada. Então ele fazia isso. Então, dia 9 de janeiro de 2009, sai a matéria da Veja, a matéria da Folha de São Paulo, uma excelente matéria, não tão em destaque. Eu gostei acho que a editora da Folha falou, não saiu na capa do Cotidiano. Tipo, deveria ter saído na capa do jornal, né? Mas estava lá, na época tinha bastante circulação, o impresso, e com a matéria, muitas mulheres começaram a aparecer, tanto para a jornalista como para o promotor. O que acontece? Quando ele vai tenta denunciar, a juíza, com toda razão, devolve o processo e manda para a delegacia, porque ele fala, você não tem que investigar, quem tem que investigar é a delegacia, eu não posso receber um inquérito. Corretíssima essa juíza. Por isso que aí você não tem erros, você não consegue voltar, o devido processo legal foi exercido e exercitado, então você não consegue uma defesa, voltar e falar, sabe o que é, isso está tudo errado porque lá no começo nasceu errado. Não, isso nasceu certo. Quando ele volta para ser investigado, entra essa delegada da Delegacia de Mulher, uma excelente delegada também. Sai a matéria da Folha de São Paulo e todo mundo começa a receber muitas mulheres tendo coragem de chegar. Poucas têm ainda coragem de se mostrar. E o Roger Abdelmansih critica e questiona isso. Se é tão verdade, por que não mostra o rosto? Se é tão verdade, por que você não fala quem é? Se é tão verdade, por que você não conta a sua história mostrando tudo? Porque você é mentirosa, porque você, na verdade, queria me pegar, porque você, na verdade, você quer me destruir porque eu não consigo ter filho, porque você é seca, sabe essas coisas? E uma mulher, que também está no documentário, é a primeira a mostrar a cara. E ela dá uma entrevista, acho que é na Veja, se eu não me engano, que ela aparece e ela fala, tem cara assim, ela dá a sua cara, ela dá a sua voz, ela dá o seu nome e isso começa a tomar corpo, alma e coração e a se construir o exército das vítimas. Elas passam a deixar de se esconder para passar a agir e exigir justiça. Uma justiça que já estava sendo pedida há muito tempo. Para você ter uma ideia, a Vanna Lopes é a primeira mulher a abrir um boletim de ocorrência contra ele. Isso no começo dos anos 1990, se eu não me engano, em 1994. Essa mulher, ela vai com o marido ali. Ela é essa que ele fala que ela é uma fábrica de óvulos. Ela faz e tudo mais, e acontecem várias coisas com ela. Primeiro que ela acorda depois que ela não conseguiu ter
pela terceira vez os filhos, depois ela faz a quarta, sei lá quantas vezes ela fez. Ela acorda um dia na casa dela com muita dor no abdômen e ela entra num processo de infecção generalizada pesadíssima por uma bactéria. Meu Deus, como é que eu vou falar isso sem ser... Por uma bactéria que só é passável, assim, do ânus para a vagina. E outras mulheres depois vão perceber que elas também tiveram essa bactéria. Ou seja, esse homem era tão canalha que ele fazia a violência pelo anal, pelo vaginal e sem proteção e sendo médico. E sendo um médico, sabendo o quanto uma mulher quer engravidar. Olha, meu senhor, 500 anos é pouco na cadeia. Você devia ficar 500 anos vivo na cadeia. E ainda soltaram esse homem. Depois voltou. Bom, essa mulher, então, ela pega essa infecção, ela vai, e depois, quando ela volta no Roger Abdelmansih, que ela não pode mais ter filho, porque ela, inclusive, perdeu o útero, ele agarra ela. E ela sai correndo, entra num táxi, conta pro taxista, o taxista fala, não, você vai agora pra delegacia. Ela chega na delegacia, o delegado vira pra ela e fala assim, você tem certeza? É um homem tão poderoso, bobagem, isso não deve ter acontecido. Só que ela abre. Então, assim, ela é a primeira a ter tentado fazer justiça. Só que a justiça fechou a porta para ela. Esse delegado... Parabéns para você. Esse homem só violentou mais de não sei quantas mulheres por sua causa. Porque esse delegado, se ele tivesse feito boletim de ocorrência, tivesse feito o trabalho dele para o qual ele é pago, esse homem teria sido parado há muito tempo. Esse homem teria impedido. Quem não impede? A Havana Lopes fez tudo o que podia. Quem não fez foi a justiça, foi o Estado. Esse delegado, ele foi de uma negligência que ele deveria, se tiver aposentado, deve estar, perder a aposentadoria. É assim, é absurdo. É absurdo um homem desse ser chamado delegado. Então ela, que também quando sai tudo aquilo na imprensa, percebe que tudo que ela viveu continua sendo, ela também vai dar o depoimento dela. Apesar de já não servir como crime, porque já tinha sido prescrito, um absurdo, mas já tinha prescrito. Mas vai virar testemunha, que é importantíssimo. E ela vai ser importante para a prisão do Roger lá na frente. O Roger, então, ele vai negando, ele vai falando, ele vai pedindo, ele vai dizendo, ele fala, eu trago 10 mil mulheres aqui para falar que eu sou incrível. E não levava, porque depois ninguém mais queria ir, né? Aquilo e a clínica funcionando, viu, gente? Normalmente, tá tudo tranquilo, na paz do Senhor para ele ali. Ele vai dar o primeiro depoimento dele no dia 24 de junho de 2009 e ele fala, olha, eu até gostaria de falar, mas os meus advogados não deixam. Estou chateado. Usando sempre a artimanha do charme, do convencimento, né, da eloquência dele. O que acontece? Ele casa, inclusive, muita gente falou na época que ele casou com a promotora do caso dele. Não, ele casou com a mulher dele morreu e ele casa com uma procuradora federal, que é uma nova esposa dele, com quem ele foi preso lá na frente, lá no Paraguai. E é interessante, ele conhece ela na clínica quando ela foi para engravidar de outro marido. Ali rolou paixão, né? Uma moça bonita e poderosa. Então tem uma procuradora federal, né? Em julho de 2009, ele é indiciado, o que já colocava ele como réu. E aí, como réu não, né? Sei lá como é que fala essas coisas. O Solange Beretta me corrige aí. Em agosto de 2009, na possibilidade de ele fugir, porque era óbvio que ele poderia fugir, como ele fugiu depois, ele sai mandado de prisão dele no dia 17 de agosto de 2009. Então vamos lá. Em 2007, a gente tem a denúncia pelo e-mail do marido, nada acontece. A jornalista consegue os depoimentos, ela não consegue pôr a matéria no ar, porque inclusive você tem a funcionária que acabou tentando extorquir o Roger e inverte tudo, fica parado em segredo de justiça, volta para a delegacia e o coisa. Então, assim, foi 1 ano e meio até ele ser preso. Em 2009, que a casa cai para ele em janeiro. Então, teve ali 1 ano entre sair o primeiro e-mail desse Raul, esse pseudônimo aqui, é Raul Souza, sei lá como é que é o nome dele, e parabéns para esse marido. E ele
vai ser preso. No dia 17 de agosto ele vai ser preso, ele corre eles vão para todos os endereços dele, ele na clínica, ele corre pro banheiro. Depois ele fala, não tentei, fugi. Mentira, tentou assim. Fujão. E ele é preso. Preso ele vai, preso ele fica. Ele fica por um tempo, né? Porque ele vai sair. Em 2010, então, 17 de agosto de 2009, ele é preso, começam a fazer as audiências com ele, as vítimas vão como testemunha, vai inclusive aquela mulher primeira que eu falei lá de trás, da década de 1960 para 70, vai Ivana Lopes, vai todo mundo conta como testemunha. Quem era como crime seria elencado como crime. Como crime, acho que foram 39 mulheres que foram conseguidas colocar como crime, mas foram mais de 200 que relataram abusos. E muitas foram como testemunha. E todas contam que ele ficava debochado, ficava olhando com cara de deboche, ficava com cara, ai, você é louca por mim. Então, sem respeito nenhum, sem respeito a nada, sem respeito a coisa nenhuma. Ele é preso, né? Ele está lá preso, ainda não saiu ele começa a perder os bens até para pagar as coisas, mas ainda não saiu a sentença. No dia 24 de dezembro de 2009, ele é solto pelo STF. Solto pelo STF, solto está, né? Aquela história que a gente já conhece. Réu solto, réu nunca preso, porque aí vai coisa em cima de coisa. E ele só foi preso depois porque ele é arrogante. E aí, né, meu querido? Réu solto, fica lá, que vai se utilizando de tudo para não voltar para a cadeia. Quando ele... e aí ele casa em 2010, ele casa com a outra esposa dele, e ele vai vendo a vida dele super tranquila, ele volta para o julgamento em 7 de maio de 2010, e no depoimento ele continua negando tudo, falando, mas ele estava tranquilo, ele estava solto, né? Ele tinha conseguido um habeas corpus. E para você ser preso de novo, você tem que fazer coisas que a justiça olha e fala assim, esse habeas corpus já não tem mais valor, uma vez que ele está agindo dessa maneira, ou agindo testemunha, ou tentando fugir do país, que é o que ele vai acontecer. Ele diz que não, mas é o que vai acontecer. Ele é avisado, a Polícia Federal é avisada, que a Polícia Federal avisa que ele está começando a fazer a atualização do passaporte dele. Ele diz que ele já tinha falado que ele queria atualizar o passaporte, que ele ia pedir autorização para viagem. Eu até entendo uma coisa assim, se ele ia fugir, por que ele atualiza passaporte? Né? Você pega o passaporte que ainda está válido e foge. Pode ter uma lógica, mas o fato é que quando ele vai começar a agir, ele já tinha sido, inclusive, condenado a 278 anos de prisão. Então ele tinha uma espada sobre a cabeça dele, né? Ele aí começa em janeiro então ele em 24 de novembro de 2010, estou falando das datas que é interessante, 24 de novembro de 2010, ele é condenado a 278 anos de prisão, em janeiro de 2011 ele começa a renovar o passaporte e a polícia fica de olho. A polícia então começa a pedir uma nova prisão, quando vai prender, ele fugiu para o Paraguai. Só que todo mundo ficava achando que tinha ido para a Europa, isso, aquilo. Só que ele nem vai para o Paraguai ainda direto, não. Depois, durante a investigação, se descobre que... E aí entra a Ivana Lopes, que é muito interessante, que ela ficou muito nervosa, porque ela falou assim, nada vai acontecer. Ela abre uma página no Facebook, à época, das vítimas do Roger Abdelmaci, para tentar chegar a ele. E ela consegue descobrir... várias vão chegando, ela vira uma grande investigadora e ajuda muito a polícia. Ela, inclusive, descobre que a procuradora com quem ele casa tem uma irmã que mora numa cidade, ela vai até essa cidade, ela vai em todos os lugares atrás para saber como é essa família, ela era desconhecida, até conseguir achar uma pessoa que era funcionária da irmã, uma coisa assim, e essa pessoa conta que a irmã fica falando com ela por telefone, então eles têm contato. A polícia entra, começa a grampear todo mundo e descobre que eles estavam durante muito tempo numa grande fazenda linda em Avaré, né, Aru? Em Avaré, uma área lindíssima, uma casa lindíssima, inclusive encontram vestidos de noiva dela, encontram um monte de coisa deles ali. E eles vão daí na investigação, assista no documentário para você ver como é interessante a forma de que a polícia chegou até ele. Aru, você está me jogando... Aí, obrigado. Vocês viram que estava passando uma luzinha? A luz só batendo no celular do Aru. Então, eles vão numa linha de investigação que é fantástica, uma coisa assim, FBI com CIA, uma coisa impressionante.
e descobrem que o Roger Abdelmaci está no Paraguai, vivendo muito bem e com uma rede de proteção de amigos. E eu quero questionar, dizendo o seguinte, cadê essa rede de proteção? Ela também vai ser presa, foi investigada? Não tem um crimezinho para essas pessoas aí, não? Porque ele tinha um colchão financeiro, ele tinha um colchão de segurança, ele vivia numa, falam que é mansão, é um sobradão, um sobrado ok. Lá numa área nobre de Assunção, ele no começo andava sempre de peruca, óculos, boné, sem bigode, depois ele vai esquecendo. Vai tirando, vai voltando a ser ele, porque ele já não tinha mais medo de nada. E a polícia consegue prender ele na frente da escola onde os 2 filhos dele estudavam, porque ele, com a nova esposa, ele teve 2 gêmeos. Eles nasceram no Paraguai, estavam lá. Tal. E, inclusive, no momento de prisão, uma procuradora federal, ela sabe de leis, ela fala, não, mas como assim extradição? O que está acontecendo? Como que faz? A polícia, quando a brasileira consegue mapear que ele está no Paraguai, eles pedem ajuda para a polícia paraguaia, que entende o caso, um promotor entende o caso, um delegado entende o caso, e eles abraçam essa história em prol das vítimas, e eles conseguem até falar com o presidente da República do Paraguai. Quem autoriza a prisão e a extradição? Eles vão pela lei, que não é pela extradição, não é que assim, o Brasil pediu a extradição do Roger Abdelmaci. Não, porque o Roger Abdelmaci nunca entrou no Paraguai. Ele entrou com um documento falso como se ele fosse um paraguaio. Então, eles vão pela lei da imigração. Essa é fatal, porque é o seguinte, não tem o Brasil que pedir para você ser extraditado. É o Paraguai que fala, cai fora, seu imigrante ilegal. E ela fica muito nervosa, até tem as imagens, a mulher fica muito nervosa, ele fala que ele quer ir embora, quer morrer e tal. Como ele é um imigrante ilegal, ele é extraditado pelo Paraguai para o seu país local. Então, ele entra e chega em São Paulo e é preso. Preso vai, preso fica, e aí é uma felicidade para todas as vítimas que ali estavam envolvidas com ele. Mas depois ele é solto durante a pandemia, depois ele volta. Uma coisa muito interessante, ele está preso, atualmente está preso em Tremembé. No livro do Ulisses Campbell, Do Céu, no livro da Suzanne von Richthofen, tem a história dele lá em Tremembé. Ele é um danado mesmo, né? Porque lá em Tremembé, para ele se fazer de frágil, para a justiça dar prisão preventiva para ele, primeiro que ele tomava uns remédios para piorar a pressão, para piorar ele, para deixar ele com preciso ir embora para casa. Daí a justiça descobriu. E no livro do Ulisses conta que ele tinha até um cara lá, um outro assassino ali, que ele ficava levando ele de um lado para o outro como se fosse um enfermeiro dele, ali dentro da cadeia, dava banho no Roger. Ai, ele abusou até desse cara, né? Porque quando saiu a decisão de que ele não ia voltar para casa, porque ele não estava nada dodói, ele levanta da cadeira de rodas e fala, ai, que saco, me larga. Ou seja, esse homem ficou dando banho no Roger Abdelmaci, empurrando ele na cadeira de rodas, dando comida na boca dele. Era uma farsa do Roger. Ele enganou até mesmo um colega de cela. Pô, o cara te dá banho, isso eu vejo como abuso, ainda mais aquele homem, Deus me livre. Então, ele hoje está preso e eu espero que lá fique, né? Porque não tem porque ele ser solto, afinal de contas, né? O Roger, ele chega até a confirmar por telefone, quando ele estava preso no Paraguai, ele falava com um psiquiatra em São Paulo, eles gravaram, tem as gravações, ou também tem uma gravação que um jornalista fez com ele, é muito bom. Ele fala o seguinte, não sei se é na entrevista para o jornalista ou nos grampos, ele diz que aquelas mulheres que estão denunciando quiseram transar com ele. Ponto. Então ele não nega nem que ele tenha tido relação com elas. Até porque transforma ele num garanhão, né? Ele diz que elas jogavam milho e ele tinha que comer a pipoca. Eu não sei, ele usou um termo que eu nunca ouvi na minha vida. E que agora elas estão reclamando. Elas é que foram em cima dele. Porque ele é irresistível. A gente tem que entender que Roger é irresistível, ele é uma loucura. Não é? É em Jaboticabal, não é Avaré. Não é isso? Em Avaré, eu marquei Jaboticabal. Bom que seja Jaboticabal ou Avaré, um dos dois. Ela vai até Jaboticabal, a Vana Lopes vai até Jaboticabal, onde morava a irmã da mulher lá, da mulher do Roger.
e descobre que ele estava num Aras em Avaré. Eles chegam até esse Aras. E aí tem até hoje a história de que não vai ter, né, a investigação por esse crime genético, porque o que fizeram com esses óvulos, ele pode ter inseminado esses embriões por ele mesmo, ele pode ser pai de crianças ou não, ele pode ter misturado o esperma de um com o óvulo de outro ao bel prazer, para conseguir fazer com que alguém engravidasse, e até mesmo para ser do mal e falar, kkk, só eu sei o que está acontecendo. Ele não conta nada disso. E uma coisa interessante, lá no Paraguai, ele já estava com uma clínica de fertilização. Ele já estava agindo. Será que ele também já estava abusando de mulheres? Porque ele não para, né? Aí a pessoa não para. A pessoa vai e vai e vai e fica. E em 2010, em agosto de 2010, ele perdeu o CRM, viva, né? Essa coisa. Muito se fala da imprensa, que a imprensa é culpada de ter criado ele como o doutor Vida. Mas ele como médico, ninguém sabia que ele podia estar misturando embrião. Isso não. Mas assim, ninguém sabia que ele era abusador. A imprensa estava reportando um médico notório, com repercussão internacional. Ninguém criou o Roger fazendo de conta que ele era bonzinho e sabendo que ele era mau. Isso não existiu, não é a escola base que inventaram uma fake news. Né? A imprensa não tem responsabilidade sobre a construção dele como um abusador, né, em série. Isso não. Bom, esse é o caso de Roger Abdelmansih. Espero que fique preso pro resto da vida. Há muito. E parabéns para essas mulheres. Olha, parabéns também para esses maridos que ficaram lá. Muitos maridos largaram, mas muitos maridos defenderam. Tem um marido na série, que é o marido dessa carioca, que ele é incrível, esse homem. Parabéns por ele ter ficado ao lado da esposa. A Ivana Lopes perdeu o marido por conta de não conseguir engravidar. Ivana Lopes partiu em 2023, mas ela conseguiu marcar para sempre sua história quando ajudou a prender uma das personalidades mais cruéis do Brasil. Ela morreu, mas conseguiu ver o seu algoz preso. Tem essa outra mulher que o marido larga ela com os filhos porque diz que não são dele. Tem mulheres que perderam o apoio de quem amava e por quem às vezes estava tentando engravidar. Às vezes não é nem da mulher, mas pelo marido ela fazia. Então parabéns para essas famílias que ficaram juntas e você que não teve, que bom que esse homem foi embora, esse marido também, porque o marido começa sempre a ter, né? Não, que bom, tá vendo? Deus limpa de alguma maneira a nossa história de pessoas que não precisam estar conosco. E, de novo, eu digo, se tivessem ouvido a Ivana Lopes lá no começo da década de 1990, esse homem teria parado muito antes e muitas mulheres hoje não teriam o dissabor de serem vítimas de Roger Abdelmansih. E são vítimas, tá? Não vem com esse papo, não, de que, não, ele foi, mais maravilhoso. O advogado de defesa, durante a audiência, tentou falar que o anestésico que dava, aquele remedinho que dava para ele mexer nela, né? Não sei nem se precisava daquele anestésico para fazer inseminação ou retirada de óvulo. Não sei, me faltou isso no documentário, porque eu vi Jane the Virgin e ela é fertilizada sem tomar nenhum goró. Então, fiquei com dúvida se todos aqueles procedimentos precisariam de fato aquele dormonide que ele dá lá, ou se ele era realmente apenas para ele abusar da mulher. Mas eles diziam que esse anestésico dava delírios sexuais. E aí é maravilhoso que essa moça do Rio de Janeiro fala: delírio sexual com homem, tem idade para ser meu avô? Me poupe, né? E me poupe Roger Abdelmansih, me poupe. E me poupe quem ainda defende Roger Abdelmansih também, que tem seus defensores. Eu vou falar uma coisa para vocês vão ter vergonha de defender um canalha, porque é isso que ele é. Esse homem, ele vai... Olha... Nem falo dos filhos, porque eu acho que não tem nada a ver. Agora, ele tem que pagar caro pelo que ele está fazendo. Acho pouco ele está. Acho que Tremembé é 5 estrelas demais. É uma coisa assim... mas ele já tem 81 anos. Dane-se. Os maus nascem bebês, crescem crianças, viram adolescentes, adultos e podem morrer velhos e muito velhos. E isso não vai transformar eles em pessoas melhores. Apenas vai dar mais conforto a quem não merece ter esse conforto. Ele não merece morrer entre os seus, ele merece morrer na cadeia. Ele merece estar ali mesmo. Centenas de mulheres que tiveram coragem de dar depoimento. Quantas ainda se enclausuram dentro da sua tristeza e quantas ainda não fazem ideia de que foram abusadas.
Então, a todas essas mulheres, o meu abraço, o meu carinho e Roger Abdelmaci, você que fique aí, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse caso comentado, que eu demorei para fazer porque é um caso comentado que me movimenta. O que você acha dessa história toda? Já assistiu a série? E tem uma série também chamada Assédio na Globo. Eu comecei a ver, não curti, mas talvez seja problema meu. Eu acho que o Brasil ainda não está sabendo fazer muito true crime e ficção. Pode ser boa. Tem a Adriana Esteves, ela é excelente. Tem o Antônio Calone, que é um super ator, uma super direção. Talvez conversou comigo. Tá lá na Globoplay, Assédio. Tá bom? Mas não perca de jeito nenhum a que tá na Max. Essa é boa demais. Muito, muito, muito boa. Você maratona. Muito fácil falar de novo o nome para encerrarmos, que é Roger Abdelmaci, do Milagre ao Crime. Então é isso, pessoal. Obrigado e até daqui a pouco. Ih, caiu tudo. Gente, como caem minhas coisinhas? Pega, vou pegar. Fica aí. Sai meus papelzinhos.